Bom dia, quero saudar todos com a santa e gloriosa paz do Senhor nesta manhã. Vamos aqui para mais um devocional e eu conto com seu apoio. Se inscreva nesse canal, nos ajude aí, porque nós somos carentes e necessitados do seu apoio para expandirmos mais a palavra do Senhor. Então eu fico muito feliz de estar aqui mais uma vez, agradeço a Deus por esse fôlego de vida que Ele me dá e por nos emocionar a fazer o ídolo do Senhor. Então, nesta manhã, eu conto com o seu apoio, nos ajude, se inscrevendo no nosso canal. O canal é Valfrido Nobre. Eu estou falando o nome do canal porque eu vou colocar também no WhatsApp, nos grupos. E vamos ler. Hoje a palavra se encontra em 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 9. Do versículo 9 até o versículo 16. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 2, do 9 ao 16. Vamos lá. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos lá revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda a profundeza de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Versículo 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Versículo 13. Quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Versículo 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Versículo 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-la? A pergunta está feita, né? Mas nós temos a mente de Cristo. Eita, que lapada, viu? As pessoas natural, quer dizer, que não tem um entendimento espiritual, que não conhece a verdade, ele sabe o que é do mundo, as coisas naturais, da terra, dia a dia. Ele não foi lavado pela palavra porque ele não tem o conhecimento. O que é que diz em João 8,32? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é que diz em Oséias 4,6? O meu povo que chama pelo meu nome perece por falta de conhecimento. Lhes falta conhecimento, porque lhes faltou entendimento, em outras traduções. O que eu quero dizer é que quem conhece o homem é quem vive no mundo. Quem vive, o homem natural, ele conhece as coisas do homem, do mundo. Mas quem conhece as coisas de Deus é quem vive pelo Espírito Santo, vai discernir. Porque quem vive pelo Espírito tem o discernimento do Espírito. Então, tem um entendimento diferenciado. Não é para ficar soberbo, orgulhoso, não. Mas nós que conhecemos a palavra, nós temos mais responsabilidade de que o homem natural. Porque se cobra muito do homem natural. Aqui eu estou conjecturando as palavras minhas. Estou fazendo minhas palavras, mas o homem natural, ele é considerado como um ignorante
espiritual. Então se cobra muito, mas precisa ter um ensinamento. Por que é que só ensina dentro das igrejas? Aí é que está o X da questão. Porque dentro das igrejas já tem gente que tem conhecimento. Só os novos convertidos e pessoas que ainda têm uma certa vagareza, uma lentidão para aprender. É claro que todos nós, todo dia aprendemos alguma coisa, porque não sabemos tudo. Só o divino é conhecedor de todas as coisas. Mas pelo Espírito Santo, pelo conhecer da palavra, pelo manejo da palavra, que a palavra diz que o obreiro aprovado, ele tem que manejar bem a palavra. Eu quero dizer que a palavra de Deus, ela só pode ser compreendida por quem tem o discernimento do Espírito. Porque o Espírito conhece as coisas de Deus. O homem natural conhece as coisas do homem. Então, o que eu quero lhe dizer? Quebra essa barreira da naturalidade do homem e vamos buscar as coisas do alto, espirituais. Como? Pela palavra do Senhor. Você que quer conhecer a palavra do Senhor e quer se aproximar de Deus, comece pelos evangelhos de Jesus. Segundo escreveu Mateus, escreveu Marcos, escreveu o Dr. Lucas, escreveu o apóstolo João. Começando por esses 4, você vai ver a história de Jesus. E você vai também entrar depois você vai entrar no livro de Atos, que foi escrito por Lucas também, pelos apóstolos. E fala muito de Paulo, fala dos apóstolos, de Pedro. Depois você vai entrar nas cartas de Paulo. Você vai ver a situação. No livro de Atos fala da prisão de Paulo, fala quando ele passou por uma tempestade no mar, o barco se espedaçou e ele foi soltando as coisas, foi dispersando mercadorias e ele disse: não temas, não fique preocupado, porque todos vão se salvar. Homem de fé, homem de muita fé. E foi levado ali, ele andava pelo Espírito, guiado por Jesus, e ele foi levado ali por uma corrente e ancorou em algum canto. Ele foi depois morto, levado preso, mas Deus, ele provava Paulo a todo instante, mas ele andava pelo Espírito, ele tinha discernimento de Deus. As coisas naturais do homem natural, ali ele tinha se apavorado, gritado e tinha feito um escândalo. Paulo disse: não temas, que todos nós vamos escapar com vida. Com muito conhecimento, muita confiança em Deus, né? Glória a Deus. Quem de nós tem se comparamos a Paulo, tem um espírito com esse discernimento hoje, atual? É difícil, né, irmãos? Estou ajustando aqui o celular, porque a basezinha que ele se mexe ali. Veja bem, tem uma passagem que os discípulos estavam no barco, e a tempestade veio, e Jesus estava também nesse barco. Mas Jesus estava tirando uma cochiladazinha, postou-se ali num apoio, numa almofadazinha, e estava lá no seu cochilo, e veio uma tempestade, veio uma ventania, era o vento soprando forte, a água entrando no barco, e ele acorda, e eles ficaram apavorados, porque eles estavam ainda, eram homens naturais ainda, eles apenas estavam andando com Jesus. Eles não tinham o discernimento que Jesus tinha, né? É certo que essa palavra foi para que o Senhor fosse glorificado através do seu Filho, né? Tinha que haver esses milagres. Aí quando ele acorda, eles, homens de pouca fé. Aí disse: aquieta-te, mar, cala-te, vento. E ele repreendeu ali, ele deu ordem. E eles ficaram todos pasmos. Quem é esse? Que até o vento se cala e o mar se acalma.
Eita, é um espanto, né? Então, meus irmãos, para que nós não venhamos ter espanto, procuramos ter o conhecimento da palavra do Senhor. E só tem uma maneira de você ter conhecimento. Não é só ouvindo e nem vendo, mas praticando a leitura da palavra de Deus, procurando entender e estudar, porque nós somos lavados pela palavra todos os dias. Isso aqui é a teologia genuína do crente. Não tem maior professor de teologia do que a palavra do Senhor. Pegou aí o mistério, a mensagem? Então que o Espírito Santo de Deus nos guie nesse dia de hoje. Possamos ser guiados pelo Espírito Santo. E a graça, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo repousem sobre cada um de nós. Quem crê nesta palavra, diga amém. A paz do Senhor para todos. Quem recebe essa palavra, dê um glória, um brado de glória aí para Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.